Olá, eu sou o Denis Militão e está começando o programa Direto ao Ponto. Ao meu lado está Flávio Lara, que veio fazer uma participação para falar um pouco da luta de revitalização do Parque Edir Barroso. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Flávio, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no Direto ao Ponto. Gostaria que você falasse um pouquinho para nós e para os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, como que começou, para alguns, né, recapitularem, como que começou essa sua luta de envolver a comunidade, as lideranças, em prol da revitalização do Parque Edir Barroso e, desde então, dessa luta, o que melhorou e o que estacionou? Bom, eu gostaria de abrir essa nossa conversa te agradecendo pela oportunidade. Eu acho muito bom a gente poder falar numa mídia, não é, que tenha uma amplitude, não é, um público que possa acompanhar. E eu pretendo aqui trazer a minha modesta contribuição de mais de uma década, não é? Agora, eu gostaria de abrir essa conversa com você pontuando uma coisa que sempre me preocupou e que me motivou, não é, vir trabalhar com vocês aqui na Penha, que é a função social de um parque, né? Um parque é, antes de tudo, um espaço de convivência das pessoas, né? E o que é mais dramático, um espaço público, né? Público esse que, nessa década anterior, não é, foi bastante, eu diria, excluído, não é? Não porque o espaço não era um espaço de convivência, mas porque a degradação do espaço levou, naturalmente, o afastamento das pessoas, né? Essa é uma grande luta, não só do Parque Edir Barroso, mas no caso especial do Parque Edir Barroso, não é? O maior parque, não é, urbano da Zona Norte, que um dia já foi chamado até de pulmão da Zona Norte, né, ter sido abandonado como foi, né, ainda hoje abandonado. Então, essa coisa é uma coisa muito dramática, porque eu entendo que o espaço público da convivência depende da mobilização das pessoas que querem ter aquela convivência pública, não é? E isso, nos últimos tempos, na nossa sociedade, virou um dilema, né? Porque as pessoas têm medo umas das outras, você tem a indústria da violência, você tem a indústria da segurança, as pessoas desconfiam de tudo porque cada vez a sociedade é mais individualista, mais consumista. Então, aquela tradição, não é, de 50 anos desse parque, porque esse parque já tem mais de 50 anos, ou seja, já é um espaço com uma memória afetiva, né, com uma memória oral, inclusive, porque ainda tem frequentadores da sua fundação, não é? Eu diria, ele faz parte da vida dessa comunidade. Então, essa comunidade precisa entender que para nós resgatarmos esse parque, para nós revitalizarmos esse parque, não basta um evento aqui, outro lá, durante o ano, não é? Nós precisamos ter a compreensão de ser uma coisa organizada, uma coisa contínua, não é? Uma coisa que tenha uma
identidade institucional. Não é? Esse é o grande dilema do Parque Ari Barroso. Por quê? Porque abandonado pela administração pública, não é? E não cabe aqui discutir o porquê do descaso da administração pública com esse parque, porque, no final das contas, o descaso foi com a maioria dos parques do Rio de Janeiro, não é? A comunidade da Penha e do entorno, e especialmente a comunidade da Penha Circular, deveria entender que esse é um espaço seu, inalienável, né? Um espaço que lhe pertence, um espaço de direito seu para encontrar seus amigos, para ter um momento de descanso nessa área ainda arborizada, mesmo que maltratada nesses 50 anos. Então, essa é, digamos assim, o grande desafio do Parque Ari Barroso. Porque acreditar, não é? No século XXI, no primeiro dia de fevereiro, que a administração pública vai assumir inteiramente a convivência pública do espaço, é acreditar que a administração pública vai estar coordenando a vontade da população. A vontade da população é soberana. A população é que tem que defender, não é? Se ela quer se encontrar naquele espaço, se aquele espaço não é adequado, que ela vai lutar para que aquele espaço seja melhorado. Então, essa luta de uma década gira em torno disso. Agora infelizmente, é uma luta ainda muito fragmentada, não é? Eu acho que é preciso que haja não só uma compreensão, mas uma reflexão de que um espaço público desta ordem, um espaço público dessa importância, não só para confraternização, mas para convivência das pessoas, é uma oportunidade, inclusive, de reverter, não é, a reclusão das famílias em suas próprias casas, reverter o medo, a desconfiança das famílias uns dos outros. Ora, se nas comunidades, se na favela, não é, aquela cultura tão positiva de décadas, que é de cooperação, de fraternidade, não puder ser replicada, não puder ser repetida nesse espaço de convivência, então é óbvio, não é, que a administração pública vai cuidar das outras prioridades. A nossa cidade, infelizmente, não é, está assolada por problemas sociais, que não são só problemas urbanísticos, não, são principalmente problemas sociais. Se vocês imaginarem, por exemplo, quantas famílias, não é, aqui do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão, do entorno do Parque Ari Barroso, pode ter um espaço desta maravilha que já foi no passado, mas que ainda pode sê-lo, se essa comunidade, então, decidir, não, esse espaço é nosso e, como nosso, nós vamos lutar por ele, nós vamos lutar para a sua revitalização. Porque, se assim não for, não é, essas prioridades vão sendo proteladas pelo o volume e o massacre, não é, das carências sociais que essa população vive. Agora, para lembrar, né, para o telespectador que ligou a TV agora, sintonizou na emissora, quantos hectares tem esse parque? Olha, tem 5 hectares, não é? Que equivale a 50 mil metros quadrados, não é? Só para vocês terem uma ideia, não é? Um campo de futebol é meio hectare. Então, ele equivale a 10 campos de futebol. Então, é um espaço raro na Zona Norte, não é? Existe, naturalmente, foi muito bem organizado o Parque de Madureira, mas não tem porquê, não é, a comunidade da Penha Circular, não é, do Complexo da Penha, e por que não? Da Leopoldina, não é? Se
se deslocar para Madureira. Essa comunidade tem que lutar para preservar o que é seu. Isso já faz parte da memória afetiva desse bairro. Não é? Alguém pode perguntar, poxa, mas e você, qual é a sua memória? A minha memória é aquela, não é, onde eu me sinto bem. Então, eu, quando cheguei aqui, a primeira vez que vim aqui, em 2007, não é, eu fiquei encantado com o que ainda mesmo precariamente ocorria ali. Não é? Tinha as partidas de futebol, não é? Tinha as quadras, e tinha uma certa frequência. Mas depois, na sua degradação, qual foi a justificativa da sociedade, da administração pública? Não, a violência é muito grande, nós temos que tomar uma medida. Pois bem, as medidas foram tomadas, né? O parque foi ocupado para uma ocupação provisória que, infelizmente, virou uma ocupação permanente. Ou seja, o parque foi descaracterizado desde então. Não é? Eu não estou aqui criticando a intervenção do Exército naquela época, não é? Porque ela usou temporariamente o parque, não é? Como uma área de apoio, mas tão somente deveria ter sido temporariamente. Essa coisa se estendeu num tempo exagerado, vocês vejam, já se vão 10 anos. Não é? E com isso, o que acontece? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida, dando sequência à fala do nosso nobre amigo Flávio Lara. Voltamos do nosso apoio cultural. Você que sintonizou a TV na emissora agora, você que ligou a TV, nós estamos batendo um papo com Flávio Lara, que está falando um pouquinho sobre a sua trajetória de luta para a revitalização do Parque Ari Barroso. Flávio, dando seguimento à sua explanação, como você estava dizendo, né, da intervenção militar no Parque Ari Barroso. Mas vamos voltar um pouquinho. O telespectador está assistindo aqui no rodapé da tela um vídeo em que foi feita uma gravação com você, né? A primeira gravação do Direto ao Ponto no Parque Ari Barroso, onde mostra aos poucos, né, o que acontece a partir dessa intervenção, quando o Exército saiu do parque e ficou a ocupação da UPP, onde ocuparam as quadras, os espaços públicos do parque com estacionamento irregular e outras questões. Bom, Aldemir, eu entendo o seguinte, que uma ocupação temporária transformada em ocupação permanente é uma ocupação indevida. Não é? Esse parque tem muitas ocupações indevidas. O telespectador pode até discordar da minha opinião, não é? É uma opinião pessoal, mas até mesmo a UPA, não é? Ela poderia ter sido colocada do lado do Hospital Getúlio Vargas. Ela não precisava necessariamente, não é, subtrair um espaço decisivo de convivência pública, né, de convivência popular das famílias do entorno desse parque. A mesma coisa é o caso da Polícia Militar. Não é? Ela, atualmente, se nós considerarmos, não é, o espaço que ela ocupa e a UPA, praticamente o parque perdeu 1/3 da sua área. Diga-se de passagem que é a questão, né? O espaço em si onde está a UPA era onde o pessoal fazia o campinho de futebol society, aquela área bem ampla em que os praticantes, né, do futebol, né,
não jogam o futebol, né, o futebol de salão, né? Então eles usam, né, usavam aquele espaço para fazer o futebol society, né, que é o futebol de campo, que tem uma diferença, né, de futebol de salão, até tanto no tamanho, né, do espaço físico quanto o número de atletas em campo. Não, certamente. Eu tive a felicidade, né, e, de certo modo, até uma nostalgia de ter conhecido isso em 2007. Né? Mas eu vou contar para vocês que sempre que eu falo, parece, isso é folclore desse senhor, não é? Ora, naquela época, né, 2007, a Fundação Parque Jardins tinha se desinteressado pelo parque. A justificativa deles era, não, a área é muito violenta, e o que eu digo que as pessoas sempre falam que, não, isso é a história desse senhor. Numa reunião com o então presidente do Parque Jardim naquela época, ele vira para mim e fala assim, poxa, fantástico, o senhor é uma pessoa, um cidadão de bem, não é? É preocupado com os parques da cidade, não é? Qual é o seu objetivo com o parque? Eu olhei para ele, muito espantado, e disse, o meu objetivo, como cidadão carioca, como habitante dessa cidade, não é? Como, eu diria, participante dos direitos básicos de convivência dessa cidade, eu tenho preocupação com o parque, porque o parque é um espaço de encontro das pessoas, é um espaço de convivência. Ah, muito bom. Olha, então até vou fazer o seguinte, eu lhe dou a chave do parque. Quando ele falou isso, olha, espectador amigo, naquela hora eu pensei tanta coisa ruim, que eu falei, não, é melhor não falar nada para esse senhor. Não é? Então, a minha história começou assim. Mas nesse momento em que ele falou que ele lhe dá a chave, será que foi com o intuito, né, de cinismo, de deboche, ou você acha que ele realmente queria tirar esse fardo das costas dele e passar todo esse legado, toda essa responsabilidade para você? Olha, muito bem colocado a sua pergunta, né? Isso torna a nossa conversa até mais interessante, mais apimentada, porque é evidente o descaso dele, não é, com o espaço público de convivência. Ele estava querendo se livrar do espaço, como aconteceu logo depois. Porque ele abandonou aquilo ali, ele tirou, inclusive, né, o gestor que tinha, com a desculpa que o gestor não podia ficar aqui por causa da violência disso, violência daquilo. Ora, se um parque público não pode ser mantido pela administração pública, não é, por causa da violência, então aquele não é um problema do Parque Jardins. Aquele era um problema da segurança pública, da polícia, entendeu? Então não era uma, digamos assim, uma justificativa. Então, quando ele falou aquilo, que eu disse a vocês, eu senti muita coisa ruim, mas felizmente não pus para fora, eu vi que eles estavam na eminência de abandonar o parque, como fizeram. Era um prelúdio para poder, um anúncio para poder, vamos abandonar essa embarcação, estamos jogando a toalha. Olha, infelizmente, Aldemir, circula na boca pequena, não é? Nas mídias de corredor, que há até, não é, alguns políticos que dizem que não, o Parque Ari Barroso já era, entendeu? Não tem por que investir naquilo. Haja visto que naquele vídeo, aquela matéria que o telespectador viu aqui no rodapé, um trechinho, eu me recordo que teve uma reunião, né, que houve na Leopoldina, né, próximo ao parque, e que uma vereadora, né, conceituada na ocasião, chegou até a falar que o parque era um caso perdido, era um poço sem fundo, né? E, infelizmente, essa vereadora ela não foi feliz, né, nessa colocação, né? E também não se interessou mais pelo parque. E é uma pena que me parece que muitos que passaram
pela administração da ocasião, acabaram sendo embriagados, né, por essa expressão dessa vereadora, em que nessa reunião que tinha umas 30, 40 pessoas, ela fez essa colocação para um morador vizinho do parque quando perguntou a ela. Então, o que acontece? Parece que eles ficaram embriagados e ninguém fez nada, se interessou em fazer nada pelo parque. O parque ficou realmente largado às traças, abandonado. Até que depois, através de muitas lutas, em que vocês foram com a dona Marlene Brilhante e mais uma comissão, foram à Defensoria, foram ao Ministério Público, à Ouvidoria, né, ao Parque de Jardins, para tentar resgatar essa área que é de vital importância para Leopoldina. E aí gostaria que você dissesse mais um pouquinho sobre essas visitas a esses órgãos. Olha, nós tivemos o cuidado, não é, de sempre fazer um trabalho coletivo, não é? Sempre através de um instrumento já um tanto desgastado, mas é um instrumento incontestável, que é o famoso abaixo-assinado, não é? Vocês observam o seguinte: quando nós fazemos um abaixo-assinado, significa, como o próprio nome diz, que as pessoas que assinaram aquela petição, porque na maioria dos casos foram petições, reivindicações justas, não é? Simples de serem resolvidas, mas que não eram ouvidas. Isso que você acabou de falar, eu acho que foi pior do que embebedar, né, a compreensão das pessoas da importância desse parque, porque foi negar que um espaço de 50 mil metros quadrados, não é, arborizado, não é, nessa época então ainda com, digamos assim, com um conjunto de árvores em torno dos seus 40 anos, ou até algumas mais novas com mais de 30, não é? Como diz a música popular. Então, era para ninguém se embebedar com aquilo, porque é uma irresponsabilidade pública, não é? Sem tamanho. É como se negasse que a necessidade de um espaço público de convivência não fosse mais necessário. Por isso, essa expressão tão grotesca de dizer que não tem mais jeito, que é o fundo do poço, não é? Que é uma coisa sem saída, não é? Nós temos que lutar por esse parque, não é? Não é porque nós queremos contestar o descaso das administrações públicas anteriores, mas a administração pública atual, especialmente a municipal, parece que essa sim se embebedou de tal modo dessa coisa que não enxerga o parque. Como é que alguém não vai enxergar, me digam vocês, não é? 20 campos de futebol contínuo, não é? São 20 campos de futebol. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Para você que ligou a TV nesse exato momento, esse é o programa Direto ao Ponto. Ao meu lado está Flávio Lara. Estamos aqui batendo um papo, relembrando as reivindicações, né, realizadas para a revitalização, né, o resgate total do Parque Eli Barroso. Mas, Flávio, a gente estava falando no bloco anterior, né, tivemos que sair para o intervalo, mas você está falando em questão do abaixo-assinado e dessa questão da administração atual, que nada fez. A verdade é essa: a administração municipal atual nada fez em relação ao Parque Eli Barroso. Não, creio que em outros parques também, outras praças, né? Mas a gente cita mais a questão do Parque Eli Barroso, porque é o nosso quinhão. É o nosso quinhão, então a gente está brigando pelo Parque Eli Barroso, que são mais de 50 anos,
e 5 hectares. E o que acontece? Nada está sendo feito. Entendeu? Colocaram o pessoal sem preparo para cuidar do parque. Estão matando as árvores, estão matando as árvores. Não é conversinha fiada, não. Está lá a prova, tem vídeo, tem foto. É só chegar lá no parque. Eu cheguei até a perguntar a algumas pessoas da Conlube mesmo, que cortaram as árvores. Mandaram cortar, porque mas como que está doente? Mandaram cortar, a árvore está boa. Entendeu? Então, estão matando as árvores. Você que é o conhecedor, tem um mapa, tem um inventário completo do Parque Ari Barroso, tem catalogado todas as árvores, digamos assim, 90% das árvores você catalogou, e até sabe que o parque no início, né, ele tinha em média umas 3.000 árvores. 3.000 árvores, e se resumiram ao menos de 500, montante de menos de 600 e ficou para menos. Hoje tem menos de 500 árvores. Menos de um sexto. Entendeu? Menos de 500. E que eles estão matando as árvores e não estão recuperando. A gente começou um trabalho que ela não está presente, né? Mas ela está nos assistindo nesse momento, a historiadora Anne Moraes, que trabalhou também arregaçando a manga. Ela participou de varrer o parque, teve muito tempo para a limpeza do Parque Ari Barroso, para plantio das mudas, entendeu? Teve também até a Ilaci, que participou do mutirão também. Eu participei com meu filho e minha filha, entendeu? Numa data combinada, fizemos a limpeza, a remoção de lixo, fizemos ali a plantação de mudas, arrancaram essas mudas. Algumas estão lá, mas o pessoal arrancaram. Passaram aquela... Esqueço o nome daquela máquina. Roçadeira. Entendeu? Cortaram as mudas, falaram que não conheciam as plantas. Plantas nativas eles cortaram. Então, quer dizer, colocaram a Conlube sem nenhum conhecimento de jardinagem, de parques e jardins, para cuidar. Estão matando as árvores. Isso é um crime. Isso é um crime ambiental dentro do Parque Ari Barroso. Quem não acredita, pensa que isso não é verdade, pensa que não é verídico, é só ir até o Parque Ari Barroso que vocês vão ver. Coisa dessa atual gestão desde o seu início, em que não cuida nem das pessoas e nem do meio ambiente. A verdade é essa. Aldemir, essa sua lembrança, não trágica na sua conotação, eu, infelizmente, posso depois, pelos canais competentes aqui do próprio Direto ao Ponto, colocar à disposição de vocês. Quem tem a memória do parque, quem conhece o parque há décadas, não é? Ali no Mirante tinha uma mangueira extremamente linda e sadia, não é? Foi guilhotinada a motosserra, como várias outras árvores. Houve um momento ali, inclusive, que todas as árvores ali em torno da Arena de Cro e de frente para onde estão colocadas as instalações provisórias e indevidas da UPP, foram marcadas e nos foi dito, anos atrás, que eram para ser retiradas. Ou seja, então, vocês observem que um espaço que uma vez há 52, 53 anos, não é? Não, mais do que isso, foi praticamente 56 anos, porque ele foi criado em 1964, não é? E tombado em 1965. Então, digamos, 55 anos, não é? Um espaço dessa idade representa muito na memória das pessoas. Muitos de vocês que estão me ouvindo já brincaram no parque, não é? E por que os seus filhos, e por que não os seus netos, não terão esse direito? Ou até os bisnetos, né? Não, e por que não? Não é? Ou seja, então, isso é que eu chamo de não só resgatar memórias afetivas, não é? Mas resgatar a convivência. Porque essa convivência é que vai dar vida ao parque. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade, né, se você me permite, para levantar uma questão que me incomoda muito, não é? Ou seja,
é óbvio que para nós retomarmos a frequência do parque, a convivência do parque, nós temos que ter um ambiente de tranquilidade que nos permita fazê-lo. Atualmente, isso é muito difícil, não é? Eu não vou entrar no mérito se é por causa de um problema de segurança, mas, de novo, eu não posso abandonar o mérito, né, porque é necessário dizê-lo, que algumas ocupações provisórias podem ser remanejadas para outras áreas, sem prejuízo da sua missão e da sua responsabilidade pública. Não é? Agora, para o telespectador que está chegando agora, não só chegando agora em ligar a TV, não. A juventude, né, telespectador, a juventude que não pegou o parque, tá assim, sem entender. Mas o que estão falando ali na TV desse parque? O que esse parque representou ou representa? O que ele teve de precioso? Gente, o parque é um lugar lindo. Olha, nem a Quinta da Boa Vista, que é um lugar espetacular, maravilhoso, não tem, né, uma cascata que tinha no parque. O Parque de Barroso, ele tinha 2 cascatas, tinham 2 quedas d'água lindas, em que as pessoas davam mergulho. A comunidade eram bem felizes, né? Era um ambiente de lazer, né? Era uma área de convivência, vinha família de vários setores, vários bairros, eram gravadas cenas de novela na área do Parque de Barroso, na área interna, tinha as cascatas, lindas, 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 2 quedas d'água, 2 açudes, com a profundidade ali de 1,5 m, 2,5 m por aí, assim, entendeu? As pessoas mergulhavam de mais de 20 metros de altura dentro do Parque de Barroso, nessas cascatas, entendeu? E o laguinho era ali, tipo, 1 metro, eram vários tipos de peixes. Eles concretaram esses açudes, concretaram os laguinhos, que hoje tem em média ali, não chega a 50 centímetros. Não chega a 50 centímetros. Estão fazendo um estudo, um levantamento, para fazer um simulado de como era o parque a cascatas, como era antigamente, como funcionava. Só não vai ser possível as pessoas mergulharem porque é muito raso, entendeu? Mas pelo menos a queda d'água a gente vai conseguir fazer para que as pessoas revivam esse momento, quem vivenciou essa época e os que não vivenciaram, eles poderem ter uma noção como era lindo, maravilhoso esse nosso Parque de Barroso. Agora, Flávio, eu citei aqui na questão da Anne Moraes e a Ilaci. Um abraço, Anne Moraes, um abraço, Ilaci, e agradeço a vocês pela participação, a atuação, ao Denis Júnior, o Juninho Like, meu filho, e a Ana Carolina também, que participaram. No cantinho aqui do nosso rodapé aqui na telinha, os telespectadores vão ver também cenas, né, do mutirão da Ilaci, a Anne Moraes, a gente fazendo o plantio das mudas, entendeu? E, logicamente, no próximo bloco, né, nós já vamos agora para o intervalo, nós vamos também continuar revendo parte da entrevista que a gente fez do primeiro Direto ao Ponto, que você participou lá no Parque de Barroso. O telespectador já está vendo aqui essas imagens, e com essas imagens nós vamos para o nosso intervalo. Em processo de legalização, nós já conseguimos reunir em torno de umas 50 pessoas. Estamos aqui no bloco final do programa, onde estamos recordando e mostrando para os telespectadores a luta que a gente vem desenvolvendo em prol da revitalização do Parque de Barroso. Esse parque que já foi considerado, e ainda é, mesmo que precário, o pulmão da Zona Norte, o pulmão da Leopoldina. Flávio, mediante tudo isso que a gente já passou de luta, de deboche, de escárnio de autoridades e pessoas que
fazendo uma mobilização contrária sobre o Parque de Barroso, que é isso que alguns políticos, mesmo que sem querer, eu não acredito nisso, que é sem querer, que eles fazem essas políticas de desagregação, né? Mas aquela questão, o parque vou usar até um termo aí, que tem até um grupo, né? Que eu gosto até desse nome, né? Que o parque é nosso. Mas essa luta já vem desde lá de trás, entendeu? Porque o parque realmente é nosso. Temos que ocupar o parque. E hoje, qual a visão que você tem de tudo que foi feito, tudo que foi reivindicado, tudo que a gente conquistou, e aí essa nova administração parou, né, estagnou, entendeu? Não deu sequência. E 2020 é um ano promissor, é um ano de mudanças, né? Apesar de ano bissexto, né? Em que esse mês de fevereiro tem um dia a mais, né? Mas é um ano que a gente vai conseguir bastante coisa, porque é um ano de interesse de toda a cidade, de todo o nosso estado, né, de um modo geral. Então, gostaria que você dissesse, antes de ir para as considerações finais, em relação ao Parque de Barroso, né, quais as intenções, quais os projetos que tem em vista, né, que eu já fiquei sabendo que já está sendo reativado, né, reativado não, mas mais unificado essa luta, né, mais intensiva, né, de revitalização e resgate do Parque de Barroso. Bom, eu quero dizer a vocês o seguinte, que a última reunião que nós tivemos com a 4ª Defensoria do Meio Ambiente, não é? Defensoria Estadual, Procuradoria, perdão, ficou acertado ali que em 60 dias, ou seja, 10 de fevereiro, essas ocupações indevidas, não é, seriam remanejadas. O que está em curso é uma negociação para esse remanejamento, que infelizmente está a passos muito lentos, não é? Nós esperamos que, não necessariamente a partir dessa minha fala, mas que a gente tenha, justamente nesse ano, não é, de renovação de administração municipal, nós tenhamos a oportunidade de chamar a atenção para a importância do resgate desse parque. E esse resgate, se não tem sido feito pela administração municipal atual, que já no seu 3º ano não moveu uma palha, muito pelo contrário, como você comentou, com toda a propriedade, ela simplesmente sentou em cima, não é? Nós não tivemos chance nessa administração nem de nos avistarmos, não é, com digamos, a autoridade, pelo menos definida na sua missão, responsável pelo parque, a não ser em audiências públicas, para vocês terem uma ideia. Então, eu espero que outras instâncias, né, e por que não, do próprio governo estadual, possam ouvir o nosso apelo, possam perceber a importância social desse parque. Porque esse parque ele não tem só uma importância social. É sabido no mundo inteiro, não é, que uma área de 50 mil metros quadrados arborizada, não só ela minimiza o calor do entorno, ou seja, então ela melhora o clima na área, não é, numa queda de até menos 5 graus. Não é? Imagina hoje que deve estar fazendo, aqui no estúdio está confortável, mas aí fora deve estar uns 40. Então, só o fato de existirem, não necessariamente as 3 mil árvores, vamos ser realistas, mas menos de 500 é demais, não é? Ou seja, então não é uma conservação do parque, não é? É uma destruição do parque, não é? E o que é pior, parece que é uma coisa planejada, porque a cada árvore, não é, que se fragiliza, que adoece, porque as árvores são seres vivos, não é?
A primeira atitude que eles têm é cortar. E aquelas sadias também são cortadas sem justificativa. Ou seja, essa é uma questão para ser pensada, não é? Pensada e repensada, né? Porque um parque com essa função social, e por que não, com essa função ambiental, tem outras funções, que é aquela de trazer de volta as famílias para aquela convivência pública, né? Trazer de volta aquela camaradagem entre os pais e avós, e dar às crianças uma oportunidade de poder ter um espaço sadio, não é? Um espaço ambientalmente sadio para usufruir da sua infância, não é? E você falou Aqueles aí... que tiveram infância nesse parque devem sentir como eu não tive infância nesse parque, mas me dá uma grande tristeza de ver o peso que isso tem na memória afetiva das vocês, daqueles que viveram a sua infância aqui. Você falou na destruição, e o nosso telespectador já está vendo daqui algumas imagens de contribuição de destruição do Parque de Barroso. É lixeira, é sucata de viaturas no Parque de Barroso, sucatas enferrujadas, proliferação do mosquito da dengue, tá? Temos aí a chikungunya e aquele destroço lá onde pegou fogo, lá na parte lá da UPP, que está há mais de 2, 3 anos, aquilo abandonado, jogado lá, enferrujado, com as chuvas que têm caído ao nosso estado, na nossa cidade, aqui no bairro, aquilo dali é um foco de mosquito imenso, entendeu? A gente passa pela calçada, a água escorrendo ali de esgoto ali, entendeu? É uma coisa... A própria sucata dos carros, por exemplo, cada chuva que dá, a carroceria das viaturas, o teto amassado das viaturas, sem vidro, água cai ali em poça. É um foco de proliferação de vetores e de peste, de ratos. E detalhe, essas sucatas que estão ali incendiadas, teto amassado, viaturas sem vidro, né? Que chove, fica empoçando água, está ao lado de uma UPA, que também é uma ocupação centro de ilegal, saúde, uma centro de saúde. Unidade de pronto atendimento. Então, quer dizer, ao lado da UPA, é uma contradição, o foco né? está do lado. É uma contradição. O foco está do lado, entendeu? É uma contradição. Olha, eu diria finalmente o seguinte, uma recomendação minha, já que faço há uns 8 anos, pelo menos, não é? Nós precisamos, vocês que estão me ouvindo, especialmente vocês que estão me ouvindo, me vendo, não é? Assistindo esse programa importante, nós precisamos nos reunir, nos organizar, nos solidarizar uns com os outros, não é? E criar uma institucionalidade social independente da administração pública. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos parques urbanos, não é, tem ou é uma associação, ou é uma sociedade, não é? Tem um grupo de cidadãos que se interessam por aquilo, e o que é mais curioso dessa atitude cidadã é que ela é uma parceria com a administração pública. Flávio, o diretor já está dizendo que nós estamos com o nosso tempo estourado. Gostaria que você, concluindo essa sua fala, você já completasse com as suas considerações finais. Bom, a minha consideração final é que nós temos que prosseguir o nosso empenho e a nossa luta para o remanejamento das ocupações indevidas, não é? E trabalharmos para a revitalização do parque. Por exemplo, o inventário que o Aldemir mencionou já está feito, não é? Agora, não foi feito só por diletantismo, foi feito, inclusive, com a preocupação de numerar as árvores, para que, na primeira oportunidade, as crianças de hoje pudessem adotar as árvores de ontem e de amanhã, não é? Para nós fazermos uma campanha junto com as crianças, onde elas seriam os padrinhos,
apadrinhariam essas árvores, que é uma maneira de nós falarmos, olha, esse parque é meu, como também é essa árvore, ou como também são essas árvores. Porque é assim que a gente preserva. Os parques preservados no mundo, não é? Eles são preservados porque a administração pública, no caso, tem sido mais atenciosa do que a nossa nesses 3 anos fatídicos que nós estamos vivendo, mas porque também eles se interessam. Não é? Nós vimos lá várias situações que eu acho que não devem se repetir, respeitado, não é, a fé e a religiosidade de cada um, de ficar colocando oferendas, inclusive com velas, no pé das árvores, não é? No tronco das árvores, provocando, agora, numa época de estiagem, a possibilidade de incêndio. O entrevistador que aqui está participou comigo já de várias tentativas de apagar incêndio. Nós temos, inclusive, filmes disso. Ou seja, nós temos um acervo, não é, de registros de degradação desse parque, que é, eu diria assim, um grito, não é, de vontade, um grito de energia, de unidade dessa comunidade para que esse parque não desapareça. Porque se ele continuar assim, ou seja, Deus é bom pai, Deus cria a natureza, Deus cuida da natureza. Não, mas nós temos a nossa responsabilidade social, não é, de proteger aquilo que nos serve. Esse é o nosso ambiente público maior no entorno aqui do complexo de convivência. Como abrir mão desse direito fundamental, do encontro de nós todos, para nós retomarmos não só as festividades do passado, mas as festividades de hoje e de amanhã. Eu agradeço muito a oportunidade de ter podido trazer mais algumas ideias, não é? E chamo a atenção de vocês que toda essa documentação, toda essa informação fotográfica e videográfica, não é, pode ser divulgada não só através desse canal, que é um canal extremamente necessário e, eu diria, importante para esse nosso contato, mas através de outros, das 1001 mídias que nós dispomos hoje. O que nós não podemos abrir mão é da unidade, não é, e luta para recuperar, revitalizar e resgatar aquilo que é nosso de direito. O direito do lazer, o direito da convivência, é um direito fundamental da vida. A vida não é só você ir para o trabalho, voltar para casa cansado, dormir, não é? Não ter contato com seu vizinho, porque a cidade é violenta, a cidade é isso, a cidade é aquilo. Não, a cidade é muito boa. Quem faz a cidade são os seus habitantes. Nós é que temos que mudar a cidade. E é nessa perspectiva que nós chamamos a atenção da administração municipal atual e da futura, e por que não é, do governo do Estado, que até então pode ter pensado, não, isso é da alçada da prefeitura, deixa a prefeitura resolver. Não! Sinceramente, governo do Estado, olhai por nós, não é? Está abandonado, o que pode ser feito? Façamos, não é? A comunidade aqui está interessada em arranjar alternativa. Quando eu disse, estamos negociando remanejamento das ocupações indevidas, estou querendo dizer o seguinte, estamos renegociando a saída das ocupações indevidas para outros lugares mais adequados. O parque não é um lugar de despejo de sucata de viatura, o parque não é lugar de focos de doenças transmissíveis, como essas que agora no verão são mais intensas, não é? E é isso. Eu insisto que a oportunidade de nós podermos falar de quando em vez, né, e de outros representantes dos amigos do parque que amam esse parque é decisiva. Obrigado a todos pela paciência de me ouvir e uma boa noite a todos vocês.
estamos chegando ao final do nosso programa e para você que ligou a TV agora, você vai poder ter a oportunidade de assistir nas redes sociais esse programa pelo YouTube, no Facebook, todas as redes sociais. Quero agradecer também a Marlene Matos, Anne Moraes, Aldelane Cristina, Aldenir Júnior, ao Marco Aurélio, ao Feliciano José, Nivaldo, o nosso amigo pastor Isaías, que participou do programa aqui também. Quero agradecer e mandar um abraço para o Roberni Robson, lá de Bradipina, que está sempre nos assistindo. Nosso programa também é assistido também lá nos Estados Unidos pela Daniele Silva, Jaciel Oliveira. Um abraço a todos vocês que nos assistem, que dão audiência ao nosso programa. E você que nos assiste, gosta do nosso programa, gosta do nosso conteúdo, quer ser um colaborador desse programa, para mantê-lo no ar, entre em contato com a gente pelo número 99339-8509 ou pelo e-mail aldenirmilital@gmail.com 99339-8509 e aldenirmilitão@gmail.com. Um abraço e até a próxima edição. Interessadas, ditas amigas do Parque Ari Barroso, porque é exemplo da sociedade, da Associação dos Amigos do Jardim Botânico, não é? E a exemplo de várias sociedades de amigos de parque espalhadas mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, nós vimos que o Parque Ari Barroso precisa, não é, que a sociedade da Penha, não é, que o povo da Zona Norte se interesse em recuperar o seu pulmão. Isso aqui já foi o pulmão e ainda é o pulmão, porque ainda bem a natureza pródiga que né, conseguiu manter pelo menos umas 600 árvores hoje adultas, não é, que estão sadias e que só merece um trato silvicultural, eu diria, de acompanhamento. Recentemente, o Instituto Pereira Passo teve a boa iniciativa de plantar aqui algumas mudas, mas essas mudas, se não tiverem um acompanhamento, elas vão morrer. Ou seja, elas estão numa fase da sua infância florestal que depende de trato silvicultural. Então, a revitalização do parque necessita não somente da reposição das árvores perdidas, não é? Mas especialmente reposição do espaço de lazer perdido, porque esse espaço é um direito da comunidade da região. Tem alguns moradores que procuraram uma determinada vereadora local. Eu me guardo no direito de não revelar o nome da vereadora, porque eu não participei dessa reunião. Mas, segundo os moradores, eles me disseram que ela falou para eles que o Parque Ari Barroso é um caso perdido, é um poço sem fundo. Na sua visão, como amante da natureza, como ativista e que vem trabalhando nessa luta há anos aqui em prol da melhoria do Parque Ari Barroso, como você define o Parque Ari Barroso hoje? Olha, o Parque Ari Barroso é uma área fundamental para melhorar a convivência do povo da Penha. O Parque Ari Barroso não é só o coração da Zona Norte. O Parque Ari Barroso não é só o pulmão da Zona Norte. O Parque Ari Barroso é o espaço onde a Zona Norte pode se encontrar, não é? Dizer que o Parque Ari Barroso é um caso perdido é uma ignorância, porque uma área florestada de 5 hectares, não é, na Zona Norte teria que ser preservada até pela importância ambiental dessa área. Para não falar, não é, da importância patrimonial que esse parque representa. Esse parque não é uma pracinha, esse parque é um gigante doado e colocado aqui, encravado aqui na Penha Circular, mas que beneficia ampla região, beneficia diversos bairros do entorno,
não é? Então, revitalizar o parque é quase que um compromisso, não é, que deve ser assumido, inclusive, pela Câmara Municipal, ao contrário do que essa senhora, apesar de eu também não ter participado dessa reunião, teria dito. Ou seja, esse parque está num momento favorável de ser recuperado, dado a sua importância ambiental, da sua importância de lazer, né? Fundamental, inclusive, no processo de pacificação. Porque esse parque tem o apelo do encontro das famílias. O que é preferível? As famílias ficarem dentro de casa, não ter um espaço para se encontrar, não ter uma beleza natural como essa, que hoje já se transformou numa beleza permanente, né? Ela foi plantada, não é? Mas mesmo na época da sua doação, ela já era uma área florestada. Então, nós temos quase que o meu compromisso como ativista não é só por amar a natureza, é por amar o Rio de Janeiro, é por amar a oportunidade do espaço onde as pessoas vão encontrar. Pela Penha, pelo perímetro urbano, né? E no alto das comunidades do entorno, perguntou a algumas pessoas para poder, a gente vai em busca da informação local para poder ouvir ambas as partes. E alguns moradores relataram que se perdeu o direito de ir e vir, se perdeu a quadra, que não se tem mais a quadra para jogar futebol, porque dentro das comunidades que tem quadra, o pessoal utiliza as quadras, né? Dentro da sua precariedade, mas utiliza. Quem tem uma condiçãozinha, eles pagam um campo particular para poder jogar o seu futebol, a sua peladinha de final de semana ou até mesmo durante a semana. Agora, quem não tem essa condição, os peladeiros de final de semana